Noah tem estado muito ocupado, conseguindo novos itens poderosos que o deixam ainda mais forte, achando formas de subir de nível e ficar ainda mais poderoso. Ele também derrubou seu irmão em um jogo político e até mesmo ajudou seu pai com ideias para ganhar mais dinheiro para o Império. Como sempre, o nosso menino gênio está fazendo tudo perfeitamente bem, onde inclusive essa é uma crítica que algumas pessoas já levantaram e eu assino embaixo nesse anime. Um defeito dessa obra é que o Noah é perfeito, tudo que ele faz da mais perfeita maneira, nada dá errado, tudo dá certo, ele é super inteligente, ele entende de tudo, ele sabe fazer tudo. Ele é basicamente o Cristiano Ronaldo dos animes, ele é perfeito. E querendo ou não, às vezes isso pode ser chato porque não tem emoção, se tudo que ele faz está certo e bem, não tem uma emoção de algo ter errado ou algo do tipo. Mas enfim, vamos ver o Noah ficando ainda mais poderoso, derrubando seu irmão em um jogo político agora. Eu sou o Diogo e sejam bem-vindos ao Grid Animes. O episódio já começa direto de onde o último episódio terminou, com Noah escolhendo sua recompensa, e o que ele pegou foi o Anel de Fogo Lute, onde ele vê que esse anel é como Leviatã, um item senciente com vontade própria. Nós temos o bicho se manifestando com uma armadura de fogo flutuante, usando seus poderes de fogo para atacar o próprio Noah. Mas o nosso príncipe já é experiente nesse tipo de coisa e já sabe que tem que subjugar esse anel para poder usar, assim como o Leviatã, que ele usa justamente a Leviatã para fazer isso. Dessa forma, ele conquistou o Anel de Fogo, tendo domado o Anel de Lúcifer rapidamente, o que surpreende Cruz e faz seu pai o elogiar, pois isso já era o esperado de Noah. Ele escolheu Lúcifer sem hesitação e o domou prontamente, e Noah nem conhecia esse anel ou sabia o nome dele até o Imperador contar pra ele, mostrando que realmente ele escolheu isso porque ele viu o valor disso e não porque ele já sabia antes. Com isso, o Imperador pergunta se Noah quer testar ele, dizendo que prepararia um alvo, mas Noah já tem algo em mente e isso não será necessário. Assim eles vão para o jardim e Noah libera os poderes de Lúcifer ao máximo, onde chamas poderosíssimas então engolem ele ali como um inferno ardente, mas ele usa os poderes de Leviatã para se proteger das chamas, já que a espada é ligeiramente mais forte que o anel, e dessa forma, mesmo diante das chamas, ele fica tranquilo, e ao mesmo tempo, o chão ao seu redor foi desintegrado pelo calor que Leviatã estava suprimindo. Basicamente, Noah suprimiu o poder para que ele e o Imperador ficassem de boa, onde o real poder do anel foi mandado pro chão e ele fez essa cratera que nós vimos. Isso mostra que Noah já tem um grande domínio sobre Lúcifer, mesmo que ele tenha acabado de o domar. E com isso o Imperador confia o anel a Noah, pedindo que ele use isso para o bem do Império. E bom, o Império Miris é muito grande e o Imperador é aquele que governa sobre ele. Assuntos domésticos, leis, finanças, diplomacia, mediações, negociações. Além de, claro, as coisas da Casa Imperial. Tudo é ele quem governa. Ele faz tudo. Onde agora o Imperador e o Noah estão para resolver mais um problema. Uma declaração do irmão mais novo dele chegou. O sobrinho do Imperador governou seu território com tirania ao extremo e, perdido em poder, ele matou alguém durante uma discussão. E isso por si só já é um crime muito sério. Porém, o pai dele e irmão do Imperador declarou que isso em parte é culpa dele por não ter criado o filho melhor, por não ter impedido que essas coisas acontecessem. E por isso ele quer pagar uma fiança, uma multa. Porém, sob a lei imperial, Graeme, que é o irmão do Imperador, não cometeu nenhum crime. Da mesma forma que uma criança não é responsável pelas dívidas dos pais, os pais não são responsáveis pelos crimes de um filho. Mas o ponto aqui é que Graeme está oferecendo uma grande quantia de dinheiro, um dinheiro absurdo, várias vezes, muitas vezes, o que a capital real faz em um ano. O Imperador quer saber o que Noah acha disso, e Noah diz que eles não podem coletar a fiança de alguém que não cometeu um crime, mesmo que ele tenha oferecido pagar por ele. Por causa disso, o Imperador pensou em revisar a Constituição para permitir que pessoas voluntariem-se para pagar fianças. Isso porque o tesouro do castelo está apertado, eles precisam de dinheiro, e esse dinheiro aqui é muita grana que seria muito bem-vinda. Mas se eles criarem esse precedente, as pessoas vão ter a ideia de que eles podem safar de qualquer crime pagando com dinheiro, que é inclusive o que acontece no nosso mundo, infelizmente, porque o que mais acontece é isso, pelo amor de Deus. E isso seria muito ruim para a prevenção de
de crimes dentro do Império. Além disso, apenas os mais ricos seriam capazes de pagar essas fianças, então apenas eles seriam beneficiados, principalmente nobres, oficiais do governo, mercadores ricos, que obviamente cairiam na corrupção, fariam todo tipo de coisa e então pagariam fianças. Mesmo que o Império seja duro, o que ele precisa é dormir e resolver esse problema de outra forma. E o Imperador aceita a explicação de Noah, e para comemorar a sabedoria dele, que muitos lords não têm infelizmente, ele faz de Noah um dos seus conselheiros, um posto honorário para ele. E com isso Noah decide fazer uma sugestão: por que não permitir que pessoas paguem dinheiro para ter honra? Eles não escaparão de punições, mas eles poderão comprar honra. Por exemplo, aqueles que doarem 100 mil cascalhos poderiam ter cedido a eles um título de cavaleiro honorário. Claro, eles precisarão trabalhar numa forma de que as pessoas não possam abusar desse título ou ganhar nenhum real poder e que seja apenas honra, apenas um título vazio. Mas é aquilo, muitas pessoas adorariam comprar isso para que eles recebam honra do próprio imperador em pessoa. Afinal, quando você é rico e já tem de tudo, algumas coisas você não pode comprar, e no momento que você pode comprar, você compra. E a honra é uma dessas coisas. E essa ideia surpreende o imperador e o deixa bem interessado. E após isso, Noah pede licença para sair dali e ir cuidar dos seus próprios assuntos, não querendo se intrometer no domínio e jurisdição de um dos seus irmãos, no caso o Oscar, mostrando novamente o quão afiado ele é ao evitar conflitos. Onde ao sair do castelo, ele passa pelo jardim e vê vários eunucos surpresos com o feito dele, criando um buraco no chão, uma cratera no chão usando apenas calor. E ao falar com um dos eunucos, ele tem alguns besouros que vai dar para o 16º príncipe, que gosta de ver lutas de besouros, onde no caso ele é um irmão mais novo de Noah, que tem apenas 3 anos de idade. E se você não sabia que ele existia e quer saber mais sobre a família real, aqui no card eu tenho um vídeo que você vai gostar também depois. Mas o mais importante é que isso aqui inspira Noah. Usando o anel escudo que pode dar matéria para os outros, ele manifesta formas do Leviatã e de Lúcifer em miniatura, fazendo os dois começarem a lutar entre si como se fosse uma briga de besouros. Aqui eles estão usando as técnicas que eles acumularam e aprenderam de antigos donos, e apenas de observar, Noah está aprendendo muito. Onde aqui Leviatã ganha porque ela é ligeiramente mais forte que Lúcifer, e depois que eles lutam, Noah percebe que ele subiu de nível. Dessa forma, ele faz eles lutarem um pouco mais, onde Leviatã sempre ganhava, até a primeira vitória de Lúcifer, onde ele se tornou mais forte e deixou Noah mais forte também, porque se o anel fica mais forte, os poderes de Noah também se aprimoram. Mas com a vitória de Lúcifer, o nível de Noah subiu de novo. Ou seja, com as lutas dos seus itens, ele consegue subir de nível sem precisar especificamente ir lutar para ganhar experiência. E isso é algo que nunca foi ouvido falar antes, é algo novo e inacreditável. Porém, também não é tão simples, porque após a primeira luta ele subiu de nível, mas depois para subir para o nível 3, ele precisou fazer eles lutarem pelo menos umas 10 vezes. Então eles ficarem lutando contra os mesmos oponentes de novo e de novo e de novo é ineficiente. E Noah começa a pensar que ele deve ir atrás de outros objetos sencientes para aprender como que isso funciona e se é possível ele ficar ainda mais forte dessa forma. Logo, o príncipe Henry chega ali para falar que chegou a hora da primeira batalha de Noah, onde ele entrega uma caixa e quando Noah abrir essa caixa vai aparecer o número de pessoas que ele pode levar com ele em sua primeira missão, em sua primeira campanha. Porém, para Noah é apenas um, e no caso é ele sozinho, e isso é sem precedentes, o que prova o quão incrível Noah é. Ele não vai precisar de ajuda, sozinho é capaz. E mais tarde, um mensageiro carregando ordens do imperador vai até a casa de Noah, onde a primeira campanha dele foi adiada, e ele deve permanecer em espera até as próximas ordens. E isso aconteceu por causa da força do Noah. O imperador ficou muito feliz pela surpresa inesperada de que ele sozinho seria suficiente para carregar tal campanha. Então ele decidiu que a campanha de Noah deve ser algo em grande escala, algo importante. Atualmente, o imperador está trabalhando com o 4º e 8º príncipes para achar uma forma de espalhar para o império quão incrível Noah é, onde esse cara é realmente o favorito do pai dele, não tem jeito. Dito isso, agora em outro dia, Noah está indo atrás de itens com vontades próprias. E embora o mercador que ele conhece não tenha nada agora, Noah manda que ele comece a procurar por eles. E enquanto andava pela rua, ele vê uma briga com um cara querendo comprar à força um item de um mercador que está reservado para outra pessoa. E esse cara é um membro da casa do primeiro príncipe e do ministério da família imperial, onde quando Noah aponta que ele estava intimidando o homem, esse cara zomba de Noah, falando que aqueles que estão no ministério da casa real não podem ser julgados por crimes além de rebelião, onde esse cara está fazendo de um príncipe extremamente influente um inimigo por nada. Ele é muito
burro. Ele quer se gabar de que conhece as leis e que Noah não pode fazer nada contra ele. Mas é quando Noah saca da carta de que ele é um príncipe, perguntando por que esse cara está em pé e reto ao falar com ele. E antes que o cara arrogante pudesse agir, Noah manda que prendam ele. E por ter sido rude com um príncipe da casa imperial e ter manchado o nome de outro príncipe, ele foi sentenciado sob a lei a ser chicoteado até a morte. Mas isso não para por aqui, porque logo em seguida Noah manda que eles algemem ele, e ele vai até a casa do seu irmão para se desculpar, onde ele está se desculpando porque ele deveria ter feito contato com o primeiro príncipe antes de agir e punir o cara. E aqui o primeiro príncipe leva isso de forma leve, entendendo por que aconteceu e principalmente mal lembrando do cara que o Noah matou, até elogiando Noah e agradecendo ele por isso. Porém, isso é apenas o que ele mostrou por fora. Gilbert estava furioso por dentro, porém ele não aguentaria causar uma ruptura entre Noah e ele mesmo. Afinal, o imperador favorece o Noah e todo mundo sabe disso, então causar uma briga com Noah seria literalmente a pior coisa que ele faria. Por isso que quando Noah foi se desculpar após fazer isso, Gilbert, como irmão mais velho, precisou aceitar as desculpas e não mostrar nervosismo. Além disso, se Noah não tivesse feito nada, ele com certeza teria virado um alvo do primeiro príncipe, principalmente quando ele tem a mania de jogar seus subordinados fora facilmente como ele faz, porque essa já é a segunda vez que ele simplesmente corta o seu subordinado sem nem pensar duas vezes. Porém agora Noah se desculpou e ele aceitou, o que significa que reacender esse problema seria feio por parte de Gilbert, então tá resolvido. E no dia seguinte, Noah tem um visitante do Ministério da Casa Imperial. Ele é Don Watts e ficou impressionado com a forma da qual Noah cuidou da situação no dia anterior, e por isso ele quer servir a ele e trabalhar pra ele. E embora o Noah aceite, ele manda investigar esse homem porque é muito suspeito e coincidente que, bom, no dia seguinte de que tudo isso aconteceu, um cara chegou querendo servir ele do nada. Mas com isso o episódio acaba. E o que vocês acharam do episódio, meus amigos? O Noah ficando mais forte, conseguindo itens novos, humilhando seu irmão? O que vocês pensam sobre tudo isso? Comenta aí que eu quero saber o que vocês acham. E se quiser mais Kizoku Tensei, aqui você encontra o que procura e tá bem legal, então assiste aí que é só vídeo bala. E não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito ainda e deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora eu fui.